Olá, está no ar o programa Academia, hoje com o tema Lobby Institucional. Vamos entender o assunto por meio da dissertação da mestra em Direito, Maísa Martins de Toledo Nassar de Oliveira. O lobby institucional público no processo político legislativo, o caso Anatel, trabalho apresentado como requisito a obtenção do grau de mestre em Direito do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados, sob orientação do professor doutor Ricardo Martins. Na teoria, fazer lobby é uma atividade legítima de determinados grupos ao exercerem pressão sobre políticos na defesa de interesses desses grupos, seja na criação de leis, seja na execução de políticas públicas. Na prática, lobby virou palavrão no Brasil. Além da desinformação da população sobre o que fazem os lobistas de fato, que atuam, por exemplo, no Congresso Nacional, surgem os escândalos de corrupção, que muitas vezes escancaram a atuação ilegal e imoral de lobistas que envolvem compra de votos e tráfico de influência nessas relações. Em cena agora no Academia, uma dissertação sobre o lobby institucional. E aqui no estúdio da TV Justiça, o doutor em Filosofia, mestre em Informática e professor do tema Poder Legislativo no Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados, André Sattler. E o doutor em Direito das Relações Sociais, mestre em Função Social do Direito, especialista em Constitucionalização do Direito, Pablo Malheiros da Cunha Frota. Muito obrigado pela presença dos senhores aqui no Academia. Eu já me dirijo diretamente a Maísa. Seja bem-vinda, Maísa. Obrigada. Por favor, faça uma exposição inicial sobre o trabalho para que a gente possa começar a conversar. Fique à vontade. O meu trabalho, em princípio, eu busquei abordar o lobby de uma forma diferente dos trabalhos que eu andei estudando durante o curso, né, de mestrado. Porque eu percebi que existe uma vasta investigação e uma literatura sobre o lobby muito no sentido da falta de legislação do lobby no Brasil, né? Em estudos comparados com outros países, percebe-se que outros países têm legislação avançada já sobre o assunto e no Brasil não. Então, a maioria dos trabalhos nessa questão envolve essa questão do marco regulatório. E eu queria fazer uma diferença entre esses estudos e o estudo do lobby em si, para diferenciá-lo no conceito mais profundamente do lobby realizado por instituições privadas e o lobby que também é, da mesma forma, realizado pelas instituições públicas, independentemente de legislação ou não sobre o assunto. O fato é que o lobby é realizado, é uma atividade constante no parlamento e não existe muita coisa escrita sobre esse lobby que as instituições públicas exercem umas nas outras. Então, eu quis pegar mais por esse lado. E aprofundei o meu estudo usando como base a Anatel, que é um órgão, uma instituição pública federal, que atua diretamente na Câmara dos Deputados, na hora da formação de um processo legislativo até que se conclua sobre uma determinada lei. Foi mais ou menos esse meu escopo. E como é que é tratar um assunto assim que para muita gente é espinhoso? Eu digo no sentido de que o lobby, ele ficou mal falado, né? Virou palavrão, talvez porque a conduta de alguns lobistas, né, faz com que isso aconteça. Como é que foi falar desse trabalho assim? Eu tive que passar por essa parte histórica, né, da formação do conceito do lobby, que passa, infelizmente, por essa conotação bem negativa que se formou, principalmente aqui no Brasil, pela forma como os particulares iniciaram essa atividade, né? Muito relacionada a suborno, muito relacionada à troca de favores, muito relacionada a interesses extremamente particulares e escusos, às vezes. E aí eu quis justamente tirar do lobby, né, demonstrar no meu estudo que ele é muito mais do que isso. Isso é hoje em dia, principalmente, um pequeno viés desse conceito. O conceito é muito mais amplo, envolve atividades lícitas e muito bem expostas, muito bem esclarecidas, e nesse contexto de atividade lícita e permitida e inclusive muito válida para a formação de uma lei, né, eu vou explicar isso mais tarde, pode ser exercido, sim, de forma transparente, pública, legal e moral. Bom, eu vou pedir a participação aqui agora do Pablo. Seja muito bem-vindo à Academia. Eu queria que você fizesse uma
uma questão aí sobre a dissertação da Maísa. Bom, mas seu trabalho é bastante interessante, foge do senso comum de discutir somente o marco regulatório do lobby, né? E eu concordo que é uma atividade ilícita, se adequadamente colocada em prática, né? Mas me chamou a atenção no seu trabalho, em um determinado momento, especificamente na página 20, quando você trata da ideia de que o Estado é neutro na disputa dos interesses. E isso me parece complicado porque se a Constituição elege um modelo de Estado, que é o Estado Democrático de Direito, isso já tem um viés, obviamente, ideológico e um viés que ditará qualquer atividade econômica ou não no Estado brasileiro. Então, se o lobby ele é uma atividade feita dentro do Estado brasileiro, esse lobby tem que estar de acordo com os ditames do Estado Democrático de Direito. Então, eu queria entender melhor essa concepção sua de Estado neutro na disputa dos interesses. Pois não, professor Pablo, quando eu falei sobre a atividade do lobby institucional, sendo uma instituição pública do mesmo poder, né, no mesmo nível hierárquico do poder, exercendo uma influência no outro poder de igual nível, isso tudo faz parte justamente desse processo democrático, que é a possibilidade de interferir no processo legislativo com a expertise que determinados órgãos têm, né, em relação a determinados assuntos. Quando eu escolhi a Anatel, por conta da sua expertise em direito de telecomunicações, nessa área, né, quando a Anatel entra no processo legislativo, logo lá no seu início, para trazer informações, para complementar, muitas vezes, um parecer de um relator na elaboração de um projeto de lei que trata de um assunto que é da expertise da Anatel. Isso tudo termina justamente como é que eu vou dizer, enaltecendo o processo democrático, porque a formação de uma lei que vai sair daqui vai afetar a sociedade toda. Se for uma lei que trata de um assunto específico, né, de telecomunicações, vai afetar o setor, pode afetar os consumidores que se relacionam ali, né, com as empresas de telecomunicação. Então, a Anatel, quando ela entra, diferentemente, às vezes, de uma entidade privada que vai fazer um lobby, que eu fiz essa comparação no meu trabalho, ela entra na defesa de interesses difusos, que eu chamo de difusos, direitos coletivos, e poucas vezes interesses particulares relacionados ao órgão em si, mas que, no fundo, tem uma finalidade pública sempre envolvida, por se tratar de um órgão público. O que não acontece nas instituições privadas, porque as instituições privadas, quando elas interferem no processo, né, com a atividade lobista, elas estão defendendo o interesse da classe, né, ou quando é no tete-a-tete, assim, o interesse particular mesmo daquela pessoa que quer determinada atitude do Poder Legislativo em prol dela, ou enfim, de interesses bem particulares mesmo, sem nenhuma finalidade pública, sem nenhum contexto social, que isso é uma das maiores diferenças entre o lobby privado, né, que eu relaciono lá, e o lobby exercido pelas instituições públicas. Não se aplica só à Anatel, evidentemente se aplica a qualquer instituição que vá tentar interferir no processo legislativo até a conclusão de uma lei. A ideia é que seja um processo melhorado, porque cada um, com o seu campo de atuação, tem condições de levar ao legislativo informações preciosas, né, para garantir que a lei saia da melhor maneira possível e atinja de forma plena os seus destinatários, né, a população. É isso. Quer dizer, neutro no sentido, então, de que, pelo menos em teoria, deveria ser para o bem do serviço. Para o bem do serviço. Ou para o bem do serviço, ou para o bem da sociedade, né? Isso. E no outro caso desse lobby privado, vamos dizer assim, seria diferente, porque é muito mais restrito, né? É restrito a um campo de interesse daquele grupo daquela que empresa, age. daquele Isso, grupo. A gente pode citar como exemplo a CNI, que eu cito no meu trabalho. A CNI das indústrias, ela vai até o legislativo sempre focada nos seus interesses, no interesse daquele grupo específico. São interesses coletivos, porque afetam várias pessoas, mas não tem uma relação inteira assim, com a sociedade. O objetivo da CNI, ao fazer o lobby na Câmara, não é beneficiar, muitas vezes, a sociedade inteira, né?
fazer uma lei que vai afetar aquele grupo, que vai melhorar aquele grupo que futuramente pode ser bom para o Brasil, ok, mas assim, o interesse da instituição não é ali, deles, né? Perfeito. Doutor Sattler, seja muito bem-vindo. Faça, por favor, uma questão. Olá, Alexandre, Maísa. Eu acho que mesmo superada a questão do ilícito, né, quando nós temos o lobby legítimo, o lobby nos causa um incômodo porque ele faz prevalecer um interesse específico quando a gente pensa em parlamento, em sociedade democrática, nós idealizamos um interesse coletivo, difuso. Então, mesmo sendo o lobby público exercido pela Anatel, nós temos essa dimensão de que vai tentar fazer prevalecer um interesse específico, que é o interesse da Anatel relacionado ao serviço. Então, eu te perguntaria como a Anatel trata essa questão da geração do interesse antes mesmo de o lobby, o que vai produzir o lobby depois? São as audiências públicas, imagino, mas é a questão geral para você. Na verdade, a Anatel atua da seguinte maneira, ela faz uma listagem prévia dos projetos que estão tramitando na Câmara e são relacionados a assuntos de interesse. Os assuntos são os mais diversos, então, nessa triagem envolve leis que vão afetar economicamente o setor de telecomunicações, leis que afetam direitos já consagrados ou já estabelecidos em resoluções ou normas internas da Anatel, e aí a Câmara, por não saber, às vezes, que essas normas já existem, tenta fazer uma legislação que afeta e acaba por diminuir, às vezes, um direito já conseguido, já garantido, já em prática, inclusive. Então, a gente pega uma listagem desses projetos que estão em tramitação na Câmara e interfere à medida que assim, o interesse surge. É uma demanda meio, uma simbiose, porque a Câmara coloca os projetos na pauta, a gente olha quais que são do nosso interesse, que vão afetar, e aí é que surge o interesse em exercer o lobby. Alguns a gente nem olha, porque não tem necessidade. Esse aqui está totalmente de acordo com a nossa regulação, esse aqui está totalmente de acordo com o que o setor espera, então não há interesse. O interesse surge à medida em que se verifica que vai existir uma provável incompatibilidade entre a lei que vai sair e uma norma que já existe, ou então o parlamentar tem interesse em ampliar e a gente sabe que aquela relação não vai dar certo, porque já tentamos em algum momento aquele tipo de modelo com as empresas de telecomunicação e já não funcionou, né? Então, aí é que eu volto na questão anterior, a expertise faz com que o aprimoramento do processo legislativo aconteça. E o nosso interesse, como entidade pública e órgão público que somos, né, na Anatel, ele está sempre relacionado a uma finalidade pública, social. Perfeito. Eu peço licença a Maísa, peço licença também aos nossos convidados. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouco estaremos de volta. Fique conosco aqui no Academia. Até já. O Academia está de volta hoje com o tema O Lobby Institucional Público no Processo Político Legislativo, o caso Anatel, com a expositora Maísa Martins de Toledo Nassar de Oliveira e os convidados André Sattler e Pablo Malheiros da Cunha Frota. Maísa, com essa carinha assim que o lobby tem de jeitinho brasileiro, que talvez seja esse o grande problema, essa grande complicação do lobby, né? De você tentar manipular os interesses e a atitude do poder público, seja no legislativo, seja no executivo, enfim. Mas a gente sabe que o lobby, ele é legítimo, né? Ele pode ser exercido por associações de moradores, né? Por grupos que têm um interesse específico, quer dizer, ele não está restrito a alguns. Não sei se o acesso a quem manda, sim, mas é isso mesmo ou estou falando bobagem? Ele é legítimo e absolutamente legítimo mesmo, apesar de ter essa conotação ruim em alguns casos. Não, você está completamente certo, e ele é legítimo e ele é exercido de forma bastante contundente e hoje de forma mais ampla do que no histórico brasileiro, né? Porque na evolução do processo de representação, o lobby surgiu, como eu disse no início, como uma forma de aproximar
o eleitor do seu eleito, né? A representação, durante muito tempo, ela sofreu um processo de crise, né? Nós chamamos de crise de representatividade hoje em dia. E essa crise surgiu justamente porque as populações foram ficando muito grandes, teve que haver uma organização para que essa população pudesse eleger um representante que levasse até o poder todos esses interesses, mas de forma ainda misturada. Então, essa população inteira, esse bloco, foi se organizando, né, em pedaços de pequenos interesses, para que esse interesse isolado aqui, esse outro aqui, chegasse até o poder público de forma mais contundente. Esse é o lobby, ele surge para dar essa amplitude para a representação, para o conceito de representação, e aproximar a sociedade do poder público. Então, eu acho que nós já saímos muito, já estamos evoluindo muito, saindo desse conceito de lobby igual ao jeitinho brasileiro, que nem você falou, né? Então, estamos passando com esses trabalhos, com os nossos estudos, o real conceito dessa atividade e como ela é exercida, inclusive para a população, porque a população já tem acesso a essas informações hoje de forma bem mais ampla, né? Então, se quiser pegar um artigo na internet, vai encontrar, vai ver que o lobby ele é muito maior do que esse jeitinho e exercido, sim, de forma legítima e contribuindo plenamente com o processo, enfim, ajudando bastante nessa questão da elaboração das leis, no processo de aprimoramento das leis. É uma coisa bem interessante. Agora, precisa ser mais bem explorado para esse lado bom, né? Para tirar da cabeça das pessoas que é uma atividade escusa, que tem interesse. A gente sabe que continua existindo, mas a ideia é que se transforme esse conceito num conceito bem mais legítimo, bem mais adequado. Talvez se os grupos, né, populacionais, assim, diretamente tivessem esse acesso ao poder, talvez ficasse uma coisa mais democrática. Professor Sattler, mais uma questão? Eu diria que ele é legítimo, concordo com a Maísa, e superamos diversas etapas, mas eu acho que tem uma questão do seu trabalho que é importante, que é o benefício difuso. Então, legítimo desde que o benefício seja difuso, porque o benefício concentrado, você pode ter um lobby legítimo, buscando um benefício concentrado, e esse benefício concentrado trazer um prejuízo à sociedade. Então, eu acho que uma ênfase é o benefício difuso, e aí como trabalhar para que realmente o benefício seja difuso. Aí como se forma a expertise da Anatel? Talvez a Anatel, antes do seu lobby, tem que ter mecanismos democráticos de audiência, de ouvir diversos especialistas, para que na formação da expertise ela já venha democrática visando o benefício difuso. Não sei se é isso. Não é isso, com certeza. O que acontece é que, para que a legitimidade do lobby, ela envolve tanto o que acontece antes, quanto o que acontece após a atividade, né? Então, antes, ele já é permeado no caso das instituições, né? Permeado de publicidade, legalidade, tudo que envolve uma administração pública, todos os conceitos administrativos que os professores conhecem bem, né? De moralidade, engessa bastante a forma com que a Anatel atua, diferente do que acontece com os grupos privados. E nisso, quando esse arcabouço de princípios que envolvem a atividade prévia do lobby perpetuam após o exercício da atividade, na hora de ver quais as consequências de exercer aquela influência no parlamento. No caso das instituições, há sempre uma preocupação com o público, sempre uma preocupação com o que vai beneficiar uma sociedade, porque um órgão público ele não tem um interesse particular, individual, restrito, né? Não é o interesse daquele servidor que exerce a atividade de lobby lá na Câmara, ele não tem interesse nenhum. Talvez como consumidor do serviço celular, né? Também tem um interesse, mas esse interesse não é exposto na hora da realização da atividade. O que acontece é uma transposição, o servidor ele absorve a instituição e a leva para outra na intenção de provocar uma alteração no processo legislativo que beneficie o máximo de pessoas possíveis, né? E esse interesse público, ele está sempre permeado. Até, eu cito, acho que um exemplo lá, não sei se o senhor chegou a ler, até quando o interesse é do próprio órgão, por exemplo, uma questão orçamentária sendo debatida na Câmara, afetaria o orçamento da Anatel em si. Então, poderia ser classificado como um interesse
privado, individual, na verdade, né? Eu classifico como interesse individual da Anatel como órgão que vai ficar sem aquele orçamento. Ainda assim, na defesa desse interesse, a Anatel precisa daquele orçamento ser mantido na forma como ela pensou originalmente, né? Ou seja, sem restrições impostas pelos legisladores, de forma a garantir que o serviço por ela prestado continue sendo efetivo para a sociedade, porque o corte de orçamento afeta as atividades da Anatel como órgão fiscalizador, né? As equipes que têm que ir a campo fazer a fiscalização das antenas, como eu mencionei anteriormente. Então, ainda que pareça, em princípio, o interesse individual sendo defendido, a Anatel defendendo o seu próprio orçamento, essa defesa está sempre relacionada a uma finalidade pública, né? Isso torna o lobby bastante diferente, o institucional, bastante diferente do lobby da iniciativa privada. Perfeito. Professor Pablo, por favor. favor. Mas nessa linha eu tenho duas preocupações. Uma, dependendo da composição da agência, seja a Anatel ou qualquer outra, se você colocar determinadas pessoas que vêm de determinados setores da sociedade, de forma majoritária, você vai ter um direcionamento, em tese, do interesse para determinados setores. Então, se eu tenho uma composição maior de setores que vêm da defesa do consumidor ou do mercado de telecomunicações, por exemplo, eu posso ter uma tendência de direcionamento do lobby institucional para uma determinada área. Isso me preocupa, porque me parece que muitas vezes eu faço com verniz de interesse público o interesse privado prevalecer, se eu tenho uma composição dessa maneira, e nós já vimos agências com esse tipo de composição, para um lado ou para o outro. E uma outra coisa que me preocupa é o seguinte: como que grupos minoritários podem fazer um efetivo lobby legítimo, obviamente, dentro do Congresso? Então, por exemplo, se eu tenho hoje um Congresso mais conservador ou mais progressista, determinadas pautas podem ficar com maior dificuldade de discussão. Então, como que esses grupos minoritários poderiam fazer um lobby mais efetivo para tutelar os seus interesses e como você vê o papel das redes sociais hoje no lobby? Professor, essa questão do aparelhamento político, eu não abordei no meu trabalho porque realmente ela existe, é um fato, nós sabemos, né? Mas o caso concreto que eu peguei, que foi o estudo da Anatel, como eu era funcionária na época, né, da ARI, que é a Assessoria de Relações Institucionais, que é o órgão que faz esse lobby, então eu pude observar que, talvez por uma coincidência de um momento político mais leve, naquele momento do estudo, não havia esse tipo de interferência, não havia um direcionamento político, digamos assim, né, o atual presidente, ele é de um partido tal, associado a um determinado partido, que defende determinados interesses de determinadas categorias. Não houve, enquanto eu trabalhei lá, nos 2 anos, não houve nenhum tipo de ingerência da presidência ou do conselho da Anatel, que é o órgão político da casa, né, na área técnica, na ARI, que é a responsável pela triagem, né, que nem eu estava explicando, e pelo lobby em si. Então, e em nenhum momento houve também o inverso, da ARI pegar algum determinado projeto e pensar assim, era bom conversar com o presidente sobre isso. Não houve. Então, existe uma certa isenção, né? Nós podemos chamar de uma autonomia e uma isenção do que acontece no setor responsável pelo lobby e do setor político. Talvez tenha sido uma coincidência feliz na época do estudo, né? Não posso garantir, nem posso afirmar que isso não aconteça em outras instituições, nem na Anatel num futuro próximo ou distante, né? Porque a gente sabe que a ingerência acontece, política. Mas eu não tive como abordar, talvez num próximo estudo, né, professor? Mais aprofundado, abordar inclusive esse tipo de preocupação que é legítima, né? Porque o interesse a ser defendido pelo órgão pode depender do viés político adotado pela cúpula que preside ou que comanda e dirige aquele órgão, né? Mas não foi isso que aconteceu, no caso. E com relação às minorias, né, que está na sua segunda pergunta, hoje em dia, a Câmara dos Deputados, nesse caso a gente sai um pouco da questão do lobby institucional e vai para a parte do particular, e para a Câmara dos Deputados especificamente, que é a Casa do Povo, né, que permite hoje, eu cito isso no meu trabalho também, por conta do modelo institucional adotado, várias formas de acesso dessas minorias, seja por
pelo site, seja diretamente ao parlamentar ou aos assessores. Então, houve, depois da saída do corporativismo antigo, né, na nossa história, que era bem concentrado assim, apenas alguns determinados grupos tinham acesso ao parlamento, tinham acesso aos governantes para expor ideias, para tentar influenciar no processo. Eram grupos pré-cadastrados, né, era muito diferente. Hoje não, hoje existe uma abertura, uma amplitude muito maior da própria casa que legisla, de forma que seja possível receber do menor ao maior, né? E eu percebi na minha trajetória lá que são poucos parlamentares que fazem ainda distinção. Não estou aqui para defender ninguém especificamente, mas sei que existem muitos parlamentares que são abertos a uma única pessoa que vá atrás conversar sobre um determinado projeto, tanto quanto a um grupo como a CNI, né? Então, o acesso hoje por mídias, por redes sociais, os próprios parlamentares estão sempre muito mais preocupados em atender, não só mais o seu reduto eleitoral, mas uma visibilidade maior, né? Porque antigamente também não havia esse tanto de informação. Então, para ele bastava satisfazer as vontades ali do reduto, que ele garantiria a sua reeleição e estava tudo certo, né? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Muito obrigado por vir aqui compartilhar suas ideias, viu, Maísa? Eu que agradeço. Professor Pablo também, muito obrigado. Professor Sattler, muito obrigado. E a você, nosso muito obrigado. Você pode assistir a íntegra deste e de programas anteriores disponíveis na internet. Acesse o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. O nosso e-mail é academia@stf.jus.br. Saúde e paz e até o próximo programa. Tchau.